entramos num tema que é o tema Deus de milagres. E nós queremos estar tratando um assunto com alguns passos para recebermos um milagre, gente. Para isso nós queremos basear-nos nos Salmos de número 126, versículo 30, parte A, não é? Salmos de número 126, versículo 3. Vamos lá, vai ser lançado lá no telão. Nosso caro, isso, olha aí, ó. 126, versículo 3. Colocou no versículo 3? Vamos lá, não é o 1, é o 3. Isso, é só escorregar para o 3. Muito bem, aí sim, meu caro. E o texto bíblico dos Salmos de número 126, versículo 3, está afirmando que grandes coisas fez o Senhor por nós, e pelas quais coisas nós estamos alegres. O milagre traz alegria, uma consequência. Todos que esperam ansiosamente por um milagre e o recebem, automaticamente essa pessoa ficará alegre, contente, regozijante na presença de Deus. Você pode imaginar, ou você não pode imaginar, quando o povo de Israel fora liberado da Babilônia, ficaram 70 anos presos como escravos no Império Babilônico, depois passou para o Império Medo-Persa, e um homem chamado Ciro, ele então decidiu dar liberdade para os hebreus que estavam presos lá nesse império, e ficou então livre quem quisesse permanecer e quem quisesse retornar para a sua terra. Israel, um número grande, decidiu voltar para a sua terra, prepararam a viagem, prepararam a sua mobília, prepararam os animais e começaram a retornar em regozijo, começaram a retornar cantando com regozijo no coração. E quando eles estavam cantando, as pessoas que viam eles cantando, andando, regozijando de alegria, então começaram a dizer pelas as estradas, próximos às estradas, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por estes, e é por isso que eles estão alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente depende e precisa de vitórias em vitórias, de milagres em milagres. A gente precisa que Deus realize milagres para que a alegria permaneça com a gente, como povo, como indivíduo, como família, como pessoa, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho. A gente depende de milagres. Então todos eles correm atrás de um milagre. Todos vivem nesta terra dependendo de um milagre. Todos precisam de um milagre urgente. É por isso que nós estamos nesse tema, que é Deus de milagres. Deus é a opção de alcançarmos o milagre que nós precisamos. Então, para nós alcançarmos os milagres,
nós queremos falar alguns passos que nós devemos observar para alcançarmos tais milagres. Primeiro passo para alcançarmos um milagre é a gente precisa acreditar que tem um Deus com suficiência para nos conceder o milagre que a gente precisa. A gente precisa clamar a Deus e reconhecer que Deus tem, que Deus pode. A coisa pior que tem nesta vida é você pedir alguma coisa para alguém que não tem. Porque a pessoa que não tem, ele tem até vontade de te ajudar, tem até vontade de te abençoar. E ele diz para você, ou ela diz para você: infelizmente eu não tenho. Se eu tivesse, eu te ajudaria com o maior prazer. Ele fala com veracidade de coração, ele fala com firmeza de alma, ele fala realmente sendo certeiro em seu coração. Ele realmente gostaria de ter para ajudar, mas ele não tem. Você pediu para alguém que não tem, e quem não tem, não dá. Quem não tem, não ajuda. Existe um ditado popular que diz que você dá aquilo que você tem. Você passa a alguém se você tiver. Se você não tem, você não dá. Então o que é milagre? Milagre é um ato sobrenatural de Deus. Mas nós, para recebermos o milagre, a gente precisa acreditar que Deus realmente é suficiente para nos conceder o milagre que a gente está esperando. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz, o autor da carta aos Hebreus, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se Deus é galardoador, Deus é presenteador, Deus é doador. E veio Jesus e ensinou que nós devemos pedir. Quando fala duas vezes, fala de insistência. Pedir e dar-se-vos-á. Por que a gente vai pedir a Deus? Pedimos a Deus porque Deus tem para nos dar. Então o primeiro passo para a gente alcançar a nossa vitória é a gente pedir àquele que pode, que é Deus, e acreditar que Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que buscam a Ele. Então pedir e dar-se-vos-á. Não está dizendo que não vai receber, não está dizendo isso. Por quê? Porque Deus é galardoador, Deus é milagroso, Deus é amoroso, e Deus tem o seu bom tesouro no céu à disposição para abençoar aqueles que o buscam de todo o seu coração. Milagre é com Ele, Ele é expert em fazer milagres. Milagre é um ato não natural, mas sobrenatural. Segundo passo para a gente alcançar o nosso milagre é realmente não ficar de boca fechada, é clamar, é buscar, é fazer a nossa parte, é falar com Ele, é dizer a Ele, é colocar diante dele a nossa necessidade, é chegar até a presença do trono de Deus e dizer: eu tenho uma necessidade urgente, se não acontecer comigo, eu morrerei,
mas o Senhor é poderoso para fazer um milagre acontecer na minha vida. E busque com insistência. A Bíblia diz: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscares de inteireza de coração, quando me buscares de todo o seu coração. Não adianta a gente ficar choramingando para os cantos. Não adianta a gente querer que as coisas acontecem se nós não mencionamos, se nós não falemos para Deus. O primeiro passo é acreditar que Ele tem. O segundo passo é buscar com quem tem. E a gente busca em oração, a gente busca clamando, a gente busca realmente incessantemente clamando a Ele, batendo na porta do celeiro. Bater e abrir-se-vos-á. A gente precisa acreditar que Ele tem. Então, já que Ele tem, vamos ao encontro, vamos clamar a Ele, vamos pedir a Ele, vamos estar veementemente, insistentemente dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Você vai incomodar alguém que não precisa vai ficar incomodado, mas não ligue não, é você que precisa. O outro está tendo bem bom, o outro não precisa, o outro está vivendo regaladamente, não é o outro que está com a cabeça na guilhotina, não, é você. É você que precisa do milagre urgente, é você que precisa clamar, é você que precisa orar, é você que precisa jejuar, é você que precisa fazer a sua parte. Não esquente a cabeça com quem está do teu lado, impedindo você de clamar. Aqueles cegos, 2 cegos, ouviram falar que Jesus estava na região de Jericó. Começou então a clamar. Texto dos sinóticos, que é a visão conjunta, dizem que haviam 2 cegos, um companheiro do outro. O mais atirado era o filho de Timeu, chamado Bartimeu. É o mais atirado, o mais falador, o mais que tinha coragem de falar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu acredito que o outro cego dizia a verdade, tenha mesmo, mas ele era mais cometido, era mais interiorizado, e ele ficava só: isso mesmo, Senhor, faz mesmo, Senhor, é verdade, Senhor. Não tem um grupo de oração, situações assim. O mais atirado começa assim: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de um milagre urgente. E aí quem é mais cometido do lado fica assim: amém, verdade, Senhor, faça mesmo, isso mesmo, Senhor. Ouve a oração do teu servo mesmo, Senhor. É, Senhor. Depois dá um pouquinho para mim, Senhor. Oh, meu Deus. Eu acredito que aquele cego, segundo cego, ficava desse jeito. Mas o Bartimeu, que significa filho de Timeu, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto de incomodar. Chamou tanto a atenção que incomodou. Por que ele incomodou? Porque é ele que precisava do milagre. O Pedro não precisava, o Tiago não precisava, o Mateus não precisava, o Judas não precisava. Todos os 12 discípulos não estavam precisando do milagre que aquele moço precisava. O que o Pedrão fez? Para de incomodar o mestre, você está perturbando o mestre, fica quieto, cala a tua boca. Ele obedeceu? Não. Continuou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Segundo passo para você receber o seu milagre é clamar, é dar um jeito de abrir essa boca santa e começar a clamar ao Deus do céu até que Ele te ouça. A Bíblia diz que Jesus para,
A multidão para com ele, e ele diz assim: no meio do murmúrio, no meio da falação dessa multidão, eu estou ouvindo alguém dizendo: eu sou filho de Davi, eu quero conhecer quem é esse rapaz, manda ele vir aqui, eu quero conhecê-lo. Aí os discípulos tiveram que buscar o rapaz, tiveram que dar um jeito de buscar o rapaz, o mesmo que tinham dito para ele: fica quieto. O mestre mandou buscar, porque o mestre ouviu o clamor do moço. Levaram ele. E é interessante, o texto diz que Bartimeu, quando ouviu falar o mestre que chama, ele deixou aquela vazia de receber donativos lá, esqueceu. Ele tirou a capa de mendicância que era dado com autorização para mendigar às margens da estrada de Jericó. Ele tirou e abandonou, dizia: só vocês façam o que vocês quiserem com isso aí, eu não vou mais precisar. Isso é fé. Isso é fé em busca do seu milagre. Isso é acreditar que o seu milagre não aconteceu enquanto não chega diante de Jesus, mas se chegar diante de Jesus, o milagre acontece. Bartimeu sabia disso, e ele chega, e Jesus vê que ele era um homem cego. Jesus vê que ele não estava vendo, não estava enxergando, olhou para a bolota do olho, no globo ocular, né, de Bartimeu, e viu que ele era cego mesmo, de verdade. E ele faz então a célebre pergunta para Bartimeu: ô rapaz, você me conhece da onde? Vou parafrasear o texto, vou fazer uma conjectura no texto. Você começou a dizer: eu sou filho de Davi, você me conhece de onde? Você conhece a minha família? Você conhece a minha descendência? Você conhece minha mãe Maria, o meu padrasto José? Você já passou por Belém? Você conhece a minha família? Quem sabe Jesus começou a dialogar com aquele moço, e aquele moço, quem sabe, estava dialogando com Jesus, dizendo: não é, mestre, é que o meu pai é sacerdote. O meu pai me ensinou as sagradas leis desde a minha infância. O meu pai me ensinou que viria o Messias, e o Messias, ao vir, iria revolucionar toda a nossa região. O Messias iria curar, iria libertar, inclusive libertar-nos das garras de Roma. E eu ouço dizer que o Senhor é esse Messias, que o Senhor é o descendente de Davi, que o meu pai sempre me ensinou. Estou apenas conjecturando e parafraseando o texto, ok? Acredito que houve um diálogo. E aí, depois que Jesus viu que ele realmente tinha um conhecimento escriturístico, que ele realmente conhecia o Velho Testamento e os profetas do Velho Testamento, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Uma pergunta célebre. E milagres são focados. Você precisa de arroz, precisa de feijão, você precisa de internet, você precisa de gasolina no carro, você precisa comprar um carro, você precisa comprar uma moto, você precisa de várias situações. Mas existem com certeza as prioridades da sua vida, e é sobre prioridades que Deus espera que você fale a Ele. Aquilo que é prioridade, aquilo que você tem autoestima. O que é que aquele rapaz tinha em autoestima? A visão física. Ele queria ver, ele queria voltar, começar a trabalhar, ele queria produzir, ele queria ser alguém. Mas cego ele não conseguiria de jeito nenhum. Quem sabe ele precisava de dinheiro, quem sabe ele queria casar, quem sabe ele queria uma Rebeca para ele, mas ele deixou tudo isso de lado e ele priorizou dizendo: eu quero ver. E
quando ele prioriza, eu quero ver. E Jesus não questiona. Jesus não diz assim: você precisa de mais alguma coisa? Não, Jesus não questiona, porque Jesus espera que a gente foque na nossa visão. Ele espera que nós queiramos um milagre quando chegamos diante dele. Um milagre, e ele tem que ser priorizado. Aquele moço dá exemplo de priorização no seu milagre. E ele diz: eu quero ver. E Jesus simplesmente diz: então vê. E na mesma hora, o Bartimeu passou a ver, enxergou na mesma hora. O que aconteceu ali? Milagre. Porque médico não consegue retornar a visão de ninguém. Não, médico não consegue. Nenhum remédio retorna a visão daquele que perdeu totalmente a visão. Não. Enquanto está perdendo a visão, a parte natural, a parte humana, então dá um jeitinho, ó, passa esse colírio, coloca esse óculos no grau tal, e vai ficando fundo de garrafa, fundo de garrafa, fundo de garrafa, fundo de garrafa. É o normal. Mas um cego voltar a ver, não, é só Deus, é só milagre. Aquele moço clamou, por isso ele recebeu o seu milagre. O que você precisa fazer para receber o seu milagre? Buscar a Deus. Não é buscar o prefeito, não é buscar o governo, não é buscar o presidente da república, não é buscar o assistente social do seu bairro, não é ir no posto de saúde, não é buscar a Deus. E para buscar a Deus não precisa de ninguém a não ser você mesmo e Ele na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que você precisa é pedir a Deus no nome de Jesus, e tudo que pedires ao Pai em nome de Jesus, crendo, recebereis. Primeiro passo é acreditar que Deus pode fazer o milagre. O segundo passo é buscar a Deus. Terceiro passo, você precisa ser perseverante, porque a gente pode receber o milagre instantaneamente. A gente pode receber o milagre, então vê, e a gente vê. Pode, claro, Deus está sempre pronto a fazer milagres instantâneos, mas o meu Deus, Ele só debruça-se sobre a sua própria vontade. O meu Deus não é obrigado a fazer nada que a gente queira que Ele faça. O meu Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, e por isso Ele às vezes nos prova a nossa fé, prova a nossa constância, prova a nossa firmeza, prova a nossa resiliência. Ele prova para ver se a gente realmente está crendo, se a gente acredita que Ele pode mesmo. E às vezes a gente detubia a nossa fé e fala assim: eu vou parar de pedir porque eu já pedi tanto, e Deus não faz. Não, Deus tem poder para fazer, Ele quer fazer, mas é no dia dele, no momento dele, na hora dele, no minuto dele, no segundo dele. É quando Ele bem entender, é Ele quem pode, é Ele quem faz, é Ele quem tem. Então tem que continuar clamando com persistência. É o terceiro passo para nós alcançarmos a vitória, é não parar de orar, é persistir em clamar, é persistir até que venha a vitória. Um quarto passo para alcançarmos a vitória, alcançarmos o milagre de Deus, é a gente se afastar de pessoas sem fé. O quê? Você está pedindo o quê? Você quer o quê? Ah, está de brincadeira, mas quanto que? Está para nascer alguém para conseguir isso. Você está querendo pedir para Deus, rapaz? Você quer o quê? Você quer ser médico? Quem é você para ser médico, rapaz? Teu pai é médico? Não. Tua mãe? Não. E os teus irmãos? Não. Teu tio? Teu avô? Não, meu avô é da roça, meu tio é mecânico, outro é pedreiro. E você querendo ser médico? Esqueça, nunca
Quarto passo para você alcançar o seu milagre: se afaste de pessoas que rejeitam o poder de Deus. Se afaste de pessoas que não têm a mesma fé que você. Abandone quem está dizendo não para você. Você não precisa do não dessas pessoas. Se todo mundo está dizendo não e você acredita no sim, fique sozinho com o seu sim, você e Deus, e continue clamando, porque vai chegar a sua vitória. Eu ouvi o testemunho do pastor Silas Malafaia. O Silas Malafaia que nós conhecemos e todos conhecem, do Rio de Janeiro. Quando jovem, fez o vestibular para psicologia, passou no vestibular e, jovenzinho, começou a ir na universidade para fazer um curso de psicologia. Mas ele não queria muito não, o negócio dele era ser pregador. Ele já era pregador, né? Mas ele queria continuar sendo pregador, só fazer teologia, doutorado em teologia e não fazer a psicologia. Mas um dia, e ele desanimado, querendo realmente trancar a matrícula na universidade, e ele passa a ver um grupinho de obreiros na porta da igreja, dizendo que Silas, universitário, Silas fazer um curso universitário, esse é boa, para quem é ele? Ele não vai conseguir chegar lá não, de jeito nenhum. Quem da família dele tem formação universitária? Quem? Não, ele não vai conseguir. Você vai ver, escreva o que eu estou te falando. Logo, logo ele fala que tem que estar trancando a matrícula. Aquilo foi um gás para ele. Aquilo foi uma dinamite dentro de si, contra aquelas palavras. E ele falou assim: eu vou provar para esses abençoados aí que eu vou fazer e vou me formar. 4 anos depois, ele está com um canudo e chegou nesses obreiros que eram da igreja dele e disse: olha aqui, meus caros, eu consegui, eu sou universitário formado. Afasta-te de quem está dizendo não, afasta-te de quem está dizendo você não vai, você não consegue. Quem é você para se tornar um empresário? Quem é você para fazer tal curso? Quem é você para ter tal igreja? Quem é você para ser presidente de convenção? Quem é você para ser escritor? Quem é você para se tornar best-seller no Brasil? Quem é você? Afasta-te dele. Ele não pode, não deve andar com você, ficar perto de você. Você não merece a companhia dessas pessoas com falta de fé, que não estimulam, que não falam palavras positivas para você. Abandone quem rejeita o poder de Deus na sua vida, quem rejeita a unção de Deus na sua vida, quem não acredita em você. Não ande com essas pessoas. Pastor, o senhor tem experiência de quem falou isso para o senhor? Tem. Mas eis-me aqui, estou aqui, e estarei até o arrebatamento da igreja, em o nome de Jesus. Como que foi a tua história, pastor? Eu, presidente de campo, com mais de 15 anos de presidência de campo, suando a camisa, chega um obreiro e diz assim: então, Aliás, eu não considero você como pastor. Eu até considero você como um professor. Professor você é. Mas não veja assim, você é pastor. Eu vejo que você é filho do Vardemar. Sou filho do Vardemar. Então, não te considero como pastor, nem pastor normal, nem presidente, nem nada. Até um professor de teologia, eu sei, eu vejo que isso aí você faz sim. Mas pastor, não, eu não te considero como pastor. Eu estou falando de obreiro meu, obreiro do meu conjunto de obreiros.
Mas é mesmo, meu caro, eu te considero como ministro do Evangelho. Aquela vontade de dizer assim, eu não considero você, eu sou trem, a vontade, mas eu sou ministro do Evangelho, eu sou profeta de Deus na terra. Eu disse assim, eu te considero como ministro, homem cheio do Espírito Santo. Para que eu falei isso, gente? O cara, ao invés de tomar aquela palavra, criar vergonha na cara e tomar, sabe que no outro dia ele fez? Ele chegou lá em casa antes do café da manhã, atendi um camarada, coloquei o camarada sentado em frente de mim, ele falou assim, vim orar pelo senhor. Não, o senhor não, ele fala você. Vim orar pelo você, Eliés. Meu nome é Eliezer, que significa ela, Deus. Eliezer, frente a frente com Deus. É o meu significado no hebraico para o termo, para o nome Eliezer. Eu todos os dias falo assim, Senhor Deus, eis aqui o Eliezer. E ele fala para mim, eis aqui o teu Deus. Vamos frente a frente. Aquele rapaz disse assim para mim, vim orar por ti, por você. Eu falei, maravilha, oração não quer demais. Mas para que eu fui falar aquele negócio de oração não quer demais? Cara desrespeitador. E presbítero da igreja, eu já presidente com 18 anos de presidência, acho que era 15 anos de presidência. Ele pega na minha mão e eis que eu te digo, desça do pedestal, você é arrogante demais. Primeiro, Deus não ia dizer para mim que você ia me chamar de meu servo. Isso é uma coisa que eu sou servo de Deus. Posso não ser pastor do indivíduo, mas servo de Deus todos os dias eu sou. Eu falei, oh desgraça, por que eu fui dar moral para esse cabra ontem? Por que eu fui dizer, e eu te reconheço como ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo? Quero criar vergonha na cara de nossa, fiquei com vergonha agora. Não! Vai no outro dia lá em casa e fala assim, desça do pedestal, vou quebrar o teu nariz empinado. E tremia, mas tremia todos. Eu falei, nossa, esse camarada vai cair aqui, vai dar um AVC. Estou falando sério. Terminou. Eu disse, maravilha, meu irmão, terminou, glória a Deus. Pastor, o café está pronto? Tá? Vem tomar um café, presbítero cheio do Espírito Santo. Vem tomar um café do pastor? Vem. Não, vem, eu faço questão. Você toma um café com o teu pastor. Vem. Pãozinho, margarina ou manteiga. Pão com café com leite. Aí tomou, levantou. Dei um bom dia em nome do Senhor Jesus, com a graça de Deus. Ele, não esqueça o que Deus te falou. Eu falei, amém, meu nobre. Deus te abençoe e proteja a tua vida. Gente, essa pessoa só bate a cabeça, é prejuízo para mais de metro. Prejuízo as pessoas têm sim, mas ela não se toca. Que os prejuízos que levam grandes na vida é porque se levanta contra o ministro do Evangelho, contra o profeta de Deus na terra. Gente, por favor, eu estou falando aqui para a Assembleia de Deus em Cordeiro e Procópio, Tempo Central, e também para a mídia social. Não se levante, não fale contra ministro, não fale contra pastor, não critique pastor. Cada pastor é dado para uma igreja como presente. Está bem? Eu sou um presente para a Assembleia de Deus. A ovelha recebe o pastor como um presente. Quem é que não recebe o pastor como um presente? Bode. O bode não reconhece o pastor. O bode é contrário ao pastor. O bode, ele quer fazer uma arruaça no redil que o pastor pôs ordem. Mas o pastor continua sendo um pastor de
ovelhas. Bodes entram, bodes saem. O pastor continua sendo pastor de ovelhas. Não permita que pessoas que não tenham a mesma visão que você permaneça perto de você. Não vá para tomar conselho com quem não tem fé. Se a pessoa não é cheia de fé, não vá para tomar conselho. A pessoa é naturalista, a pessoa é natural, vai dizer assim, não vai dar certo não, não vai dar certo não. Mas uma pessoa cheia de Deus, cheia de fé, fala, vai nessa tua fé, Deus é contigo, vai dar certo. Deus é Deus de milagres, Ele vai fazer um milagre na tua história, e vai mudar a tua história, e você será vitorioso. É assim que fala uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que reconhece que Deus tem no seu bom tesouro o céu, o milagre para conceder para a sua vida. Alguns passos para alcançar o milagre nós dissemos nesta noite. Semana que vem nós vamos tratar um pouquinho mais e vamos dizer quais são os empecilhos do milagre. Por que pessoas não recebem o milagre? Por que Deus tem no céu para fazer, mas não faz? Nós vamos tratar semana que vem, se Deus nos permitir, se o arrebatamento da igreja não acontecer. Tá bem? Deus abençoe ricamente cada um de nós, cada um que estiveram aqui no Templo Central e também cada um que estiver com a gente nessa mídia social. Deus abençoe ricamente. Glória a Deus.